Convidamos agora o senhor Breno Diniz, delegado de Polícia Federal, para mediar a palestra Reflexões sobre a Constitucionalidade da Investigação, presidida pelo Ministério Público. E convidamos também o palestrante, o senhor Serguei Cobra Arbex, advogado criminal, membro efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo, diretor, secretário-geral da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por 2 mandatos, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, corregedor do Tribunal de Ética e Disciplina da OABI, São Paulo, foi vice-presidente regional de São Paulo, da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, professor de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado. Por favor, seja bem-vindo. Você não vai falar nada? Ah, não. Pode começar. Boa tarde a todos. Eu estava esperando o Breno falar, tomando minha aguinha aqui, então eu achei que fosse o momento adequado. Muito obrigado, doutor Rony, pelo convite, meu presidente da associação. Fico muito lisonjeado, me considero da família forense o que restou para nós em termos de constituição desses pilares da justiça é realmente a advocacia e a polícia. Então, é claro que o evento é aberto a uma série de participações, mas o nascedouro da Associação dos Delegados da Polícia Federal, fico muito lisonjeado, porquanto entendo que esta é uma situação ainda preservada por nós, não pela justiça nem pela sociedade. Mas eu agradeço imensamente o convite, cumprimento a todos os colegas que eu conheci aqui, as pessoas que me recepcionaram, o Expedito, o Tiago, o próprio Beno, o Dantas, enfim, todos que falaram comigo ontem, hoje, os palestrantes brilhantes, pessoas com um conteúdo maravilhoso. Então, minha honra, ela realmente é exacerbada. Eu gosto de, quando começo a palavra, se o senhor me permite, senhor presidente, de conhecer um pouquinho a plateia, né? Eu sei que, eminentemente, existe uma parte majoritária aqui de membros da polícia, que eu gostaria de saber quem é efetivamente membro da honrosa Polícia Federal de São Paulo, só para eu saber, ter uma ideia de... Da Bahia, perdão, da Bahia. É que eu sou paulista, né? Mas tem de São Paulo aqui também, né? Tem de São Paulo. Do Brasil, pronto. Aí. Temos advogados aqui hoje presentes? Não. Aqui, advogados, uma doutora ali. Promotores, tem algum? Que estranho. Achei que viesse em massa, não é sobre o Ministério Público a palestra também? Hã? Aliás, falaram para mim ontem, olha, se você for lá, e por conta de um programa na Globo News que eu assisti foi uma doutora, uma delegada, falou assim, olha, só você falar um pouquinho sobre o Ministério Público, falar mal do Ministério Público, que você já vai conquistar a plateia. Doutora, eu lamento informá-la que eu não vou fazer isso aqui hoje. Não vai ser só um pouquinho, não, vai ser bastante. Algum juiz aqui, algum magistrado? Não, também não. Bom, estudantes. Ó, bastante estudantes. 12 estudantes aqui, quem é que quer ser advogado? Quem é que quer ser policial? Delegado? Tem bastante. Promotor? Olha, bastante. Magistrado? Pouco. Quem quer ser feliz? Aí, todo mundo quer ser feliz. Isso é fácil, né? Mas essa construção da felicidade, ela passa por uma série de situações na nossa vida. Não é uma construção filosófica, tão pouco espiritual somente, mas ela passa pelas regulações do Estado Democrático de Direito, que é algo tão importante que a gente aprende na faculdade, aprende no dia a dia, e que vem sendo solapado no dia a dia nosso.
com uma construção ideológica, viu, Breno, que foi aceita, e eu ouvi aqui, é claro, atentamente, as pessoas se manifestarem, e eu fico muito contente que o pensamento é livre, o debate é muito importante. Eu acho que isso aqui é quase uma pregação no deserto, de vez em quando. Eu me sinto assim, quando eu falo de questões estruturais, mas eu não vou desistir, não. Eu estou aqui para passar as minhas convicções, aquilo que eu acredito, porque eu entendo realmente que a gente constrói uma sociedade com a participação efetiva das situações que são situações de Estado. Então, eu escutei muito aqui, falta uma regulamentação clara, enquanto isso o Ministério Público vai poder continuar investigando. Está lastreada uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas não é que falta uma legislação específica, não. O Ministério Público não pode investigar. O Ministério Público, pela Constituição Federal, pela Carta Magna, não pode fazer investigação. Então, portanto, essa história de que a sociedade quer que o Ministério Público investigue é uma construção ideológica que não tem encontro na verdade. Isso não é verdade. A sociedade quer que a corrupção seja combatida. E ela não encontra, seja na imprensa, seja na própria sociedade, seja na própria seio da justiça, e aí a gente faz o meia-culpa também, a OAB, magistratura, essa ressonância de quais são as pessoas importantes na estrutura da justiça para que esse combate seja efetivo. Então, essa construção de quem não deve não teme, que foi feita pelo Ministério Público, pegou, lastreou pela nossa população. E a gente tem notado, e a gente sabe disso, que quem não deve, teme sim. Porque quem não deve, teme mais ainda, porque pode ter sua carreira destruída, a sua reputação jogada fora, e a sua honra e até mesmo a sua liberdade. É claro que nós somos cidadãos e queremos uma construção de uma sociedade melhor. E a gente aplaude as mudanças de comportamento. Mas não tem a ver com a atuação do Ministério Público. Ou será que a corrupção foi inventada ontem? Ou será que a nossa gloriosa polícia, com todos os defeitos inerentes à atuação, todos têm defeitos, quer dizer que a corrupção foi combatida agora só? E a gente aceita isso quieto, calado? Ah, mas a Lava Jato deu um passo importante. Somente 25% dos casos foram absolvidos no tribunal. 25% é uma estatística muito interessante. Mas não é na sua pele, né? Porque na hora que se fala em criminalidade, muito se fala. Se fosse com o senhor, se seu filho fosse morto, preso, se o seu filho fosse assaltado, você não ia querer uma punição exemplar? Faz a pergunta inversa. E se o seu filho fosse acusado de forma injusta? Ou não de tudo aquilo que ele merece ser acusado? Como é que vai se construir isso? 25%. 4 pais de família. 4 famílias, com mulheres, filhos, gerações e todas perdidas por uma irresponsabilidade de uma acusação que não tem limite. Falo isso com todas as forças, porque eu não entendo que corrupção é somente desvio de dinheiro. Corrupção é ausência também de compromisso com o bem comum. É ausência de ética, ausência de verdade naquilo que a gente busca enquanto cidadãos e membros do maior e mais importante poder de Estado, que é a justiça. Eu não tenho dúvida disso. Quando eu comecei a estudar, por isso que eu perguntei aqui à plateia, eu sempre acreditei que a justiça é o maior poder transformador de uma humanidade. Não é só problema social, também justiça social, mas a justiça efetiva que dá demonstrações da evolução de um povo. E você mede a humanidade como ela consegue tratar aquele que errou. É aí que você vai ver o termômetro de uma evolução social. Como você estende a mão. Isso não é papo de advogado criminal, não. Isso é papo de civilização. Porque senão daqui a pouco nós vamos linchar pessoas na rua e depois ninguém nem vai saber o que está acontecendo. Como naquele caso daquela moça no Guarujá, que carregava uma Bíblia e as pessoas pensavam que era um livro preto de magia. E ela foi linchada porque quiseram. Se eu estiver aqui agora, nessa sociedade punitivista que a gente vive, e alguém entrar ali correndo e fizer alguma acusação contra mim, é bem capaz dos senhores me prenderem em flagrante aqui. Não vou nem perguntar, porque é assim que nós estamos vivendo. Que tipo de sociedade nós estamos construindo
nessa estrutura de poder em que tudo é colocado como somenos. Ah, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu. Vai mudar. Nós vamos ter que mudar isso. Ou será possível que nós estamos falando grego? Aqui os estudantes sabem. Direito privado, o que não é vedado é permitido. No direito público, a interpretação ela é expressa. Ela não é extensiva. Se a norma constitucional é clara em atribuir poderes à polícia de investigação, por que o Ministério Público foi se arvorar disso? Por quê? Porque a sociedade e as instituições cada dia mais promovem o rastejamento e o medo, não só de ser feliz, medo de enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado com a verdade absoluta, que são os diagnósticos perfeitos do nosso dia a dia. E a polícia é vocacionada assim. É claro que precisa melhorar. Tanto que eu sou entusiasta da reforma das polícias, sabia que era um processo difícil, porque o lobby da Polícia Militar também é muito forte no Congresso. Eles não iam perder nenhum tipo de situação prevista na lei. Tinha 8 anos de transição. Mas não dá para admitir que um delegado de polícia civil, principalmente, tenha que requisitar para o comando da Polícia Militar uma viatura para fazer uma diligência. Se o delegado é o chefe da investigação. E eu falo com tranquilidade, que participei intensamente. Sou filho da ex-deputada Zulaí Cobra Ribeiro, que não só apresentou o projeto, como foi massacrada no Congresso Nacional por conta do lobby do Ministério Público com relação a esse tema. Só perde para o lobby da Polícia Militar. Mas eu não sou contra a Polícia Militar, mas eu sou a favor de uma polícia civil, uma polícia estruturada. O mesmo banco acadêmico, uma vai ostensiva para a rua e a outra faz a investigação judiciária. Que, aliás, volto a dizer, a palavra polícia judiciária é expressa na Constituição Federal como atribuição da Polícia Federal. Não há nenhum tipo de interpretação. O que a gente não pode admitir é que o Ministério Público, a despeito de alguns avanços em matéria de corrupção, e eu volto a dizer que tem um monte de coisa que tem que ser investigada, não só corrupção, bota a estrela no peito, distintivo, com um pouco de complexo da vocação policial, e vai fazer as apreensões como se policiais fossem, sem nenhuma observação das garantias constitucionais. Olha aqui foi falado de muita coisa, eu prestei muita atenção. Muitos eruditos pensamentos. E aqui foi falado em virada cultural, em eixo direcional por conta das colaborações premiadas. Mas o fato é que, se nós pegarmos o dia a dia, nós vamos ver uma série de abusos que na polícia a gente tinha como combater. Eu falo isso, eu tenho saudade das brigas. Tenho saudade. E olha que eu não sou assim. Eu fiz 20 anos de advocacia criminal esse ano. Eu tenho uma saudade de brigar com os delegados. Porque hoje em dia a gente não briga. Aliás, você já identifica no fórum o promotor, né? É aquela pessoa mais antissocial possível, é o promotor. Você conversa com o delegado de maneira ampla e restrita. Quantas vezes eu ia na delegacia, tinha um posicionamento. À noite ele mudava de opinião. Ficava terrivelmente incomodado. Mas é o processo da investigação que tem no seu nascedouro, sim, como disse aqui, a discrição. Eu tenho na minha árvore genealógica o ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo, Coirolano Nogueira Cobra, que tem um manual da investigação policial. O pessoal elogia muito isso. Não o conheci. Tem gente que diz que ele era muito bravo. Deve ser, porque minha mãe é brava, então puxou na árvore genealógica. Mas não importa isso. Lá está muito claro. Investigação, e a gente aprende isso que está no Código de Processo Penal, preservação, discrição. É o momento mais importante da colheita de provas. O palestrante que me antecedeu falou brilhantemente. É a hora de você ter o contato com tudo que está acontecendo. Mesmo nos crimes patrimoniais, mesmo nos crimes que envolvem corrupção de prefeituras. E nesse momento, que é o mais importante, ali você vai ter a discrição como pedra de toque para poder ter, doutor Tiago, a quem eu cumprimento também, aquele elemento primário da prova. Depois vai se perder. Como fazer isso com alguém que tem dificuldade de tomar água na madrugada na geladeira e abrir a porta e não achar que está dando entrevista? Como? Como fazer? É difícil. Não é brincadeira e tampouco uma chacota, mas é a realidade. Eu, semana passada, voltei do interior de São Paulo,
numa operação contra três ex-prefeitos, cujo promotor foi lá na operação vestido de Rambo com a metralhadora para fora do carro. O que é isso? Aonde nós vamos chegar? Para que ele foi fazer isso? Quero ver se faz uma diligência lá no lugar mais complicado. Como diria o nosso doutor Expedito, quero ver se tiver que usar arma, né? Se tiver reação, como é que ele vai agir? Não é vocacionado para isso. Eu não conheço a fundo, já participei de banca do concurso público da Polícia Federal em São Paulo, já participei da Polícia Civil. Eu sou um crítico dos concursos públicos. Mas pelo que eu percebi, pelo menos na vocação, quando a pessoa quer essa carreira de delegado, eu acho o concurso um pouco mais estruturado. Mas eu sou um crítico do concurso do Ministério Público e da magistratura. Porque não privilegia o elemento humano. Tem que decorar muito, tem que saber tudo detalhado. Mas é uma pessoa desprovida daquele material humano, de gostar de gente, querer conviver com pessoas. Essa pessoa não vai ser qualificada para lidar com gente. Então, por isso é muito importante essa modificação. Agora, quando eu falo pregar no deserto, se a gente não está conseguindo manter as nossas garantias mínimas, e aí eu incluo a advocacia, porque olha só, nós temos lá na Constituição Federal a polícia com o seu artigozinho lá, e a advocacia com 133. E eles vão lá e ficam destruindo nossos artigos. E a gente aceita calado. Como disse lá o promotor, que eu fiz lá a participação no Entre Aspas, que aliás eu acho que é o motivo principal do ataque hoje. Que bom, né? Eu até falei, podia passar o vídeo em vez de eu ter que reproduzir a palavra. Ele virou em determinado momento, para mim, porque a vocação é um negócio complicado, né? Com que autoridade o senhor fala isso? Que eu estava criticando o procurador-geral. Eu não estava analisando o aspecto político. Eu estava aproveitando para trazer à tona o quê? Os poderes de investigação. As intrínsecas relações e promíscuas do Ministério Público naquele caso, que até hoje ninguém sabe como foi. E era um grande momento da Ordem dos Advogados do Brasil também aproveitar e ter essa bandeira. Não, foi pelo lado mais da atração popular. Para poder dizer, nós estamos combatendo a corrupção. Eu tenho muito medo das palavras que vão ao vento. Como se combate? Como é essa questão da prova no dia a dia? Por que esse promotor faz esse estardalhaço? Para vocês que estudam e todos que já admitiram as decisões judiciais, decisão judicial é uma coisa muito séria. Justiça é muito séria. Nós tivemos 2 grandes casos no Brasil de anulação no Supremo Tribunal Federal, uma no Superior Tribunal de Justiça, que foi a Operação Satyagraha, e a outra Castelo de Areia. Claro que teve participação da polícia. Mas a do Ministério Público não vai ser mais perfeita. Pelo contrário, foi dito aqui por palestrantes dessa nova relação de direito de defesa na investigação, uma vez que existe a presença de quem? Do interessado na ação penal. Como é que ele vai colher a prova com a qual ele vai manejar o interesse dele de condenação? Então só vai vir aos autos que ele quer. Interceptação telefônica ou telemática, né, que fica mais chique. Você tem relatórios que só trazem trechos pinçados do interesse ministerial na fase de investigação. Como é que nós vamos combater isso? E o que é pior, a semana passada também eu tive todos os dias sustentação oral. Numa delas eu expus isso. O trecho que é usado para decretação de prisão preventiva, que aliás é outra coisa, que com a polícia a gente tinha muito mais interface, e até mesmo como combater um pedido de prisão, que era submetido à justiça, está lá. Gravação com o advogado. Interceptação do advogado, que é nulidade absoluta. E o desembargador, no voto dele, pede vênia para dizer o seguinte, não, mas foi só um trecho que foi usado. O outro trecho pode ser válido, porque o advogado não falou nada, só escutou. Olha, gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Sinceramente. É claro que no passado a gente tinha situações... Eu advogo há 20 anos e milito não só na área de crimes financeiros, mas também no dia a dia, no famosos crimes de sangue, né? Aliás, eu adoro. E a gente sabe que na fase judicial você tem o quê? O contrário. Porque o Ministério Público já leva para a judicialização aquilo que é fruto da investigação.
Porque é na judicialização que você tem a publicidade. Aliás, é regra constitucional. Os atos processuais são públicos. E precisa parar com essa bobagem de fechar sigiloso processo judicial. A pessoa tem que ter o direito e a sociedade também tem que ter. Agora, na fase de investigação, que também é feita para a inocência da pessoa que provavelmente está sendo incriminada, essa tem que ter descrição. Por isso que é tão precioso esse elemento de prova para chegar depois no Ministério Público para saber se ele oferece ação penal. Uma pessoa razoavelmente distanciada de tudo. E eu me lembro que eu fazia um júri lá em Biúna, do Pimenta Neves. E fecharam, o fórum já era acanhado, pequeniníssimo. Eu fazendo o júri, falando, e 2 repórteres em cima da árvore fazendo sinal para mim. Na hora da minha fala, que é o momento que você tem que ficar concentrado. Por quê? Porque um baluarte do Tribunal de Justiça disse que tinha que fechar o júri porque a defesa pediu. E aí fica aquela coisa das senhas, entrega as senhas, todo mundo fica entrando, correndo. E eu falando lá, a pessoa fazendo sinal para mim. Não é possível isso, né? E o que é pior, a pessoa caiu uma hora. Estava falando, caiu, verdade. E eu lá não falei nada, né? Omissão de socorro? Não sei. Mas tinha gente lá. Então, essa nova realidade que permeia tudo o que está acontecendo, a gente não sabe como combater por falta do quê? De afirmação intelectual e de força institucional. E aí eu incluo a OAB. Como foi dito aqui por um palestrante, né? Eu não me furto a falar da OAB. Eu também não. Não é porque eu fui candidato a presidente da OAB que eu vou deixar de falar. Até porque eu estou em Salvador, né? Então, teoricamente, não estou nem, né, angariando votos. Não é isso. E nem sei se serei de novo. Isso é outra história. Mas o fato é que, quando você tem uma entidade da força e da estrutura institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, olha que bela aliança a gente poderia construir de maneira concreta e institucional, junto com as polícias de todo o Brasil. Que são quantos mil em todo o Brasil? Que são quem consegue fazer efetivamente a investigação criminal. É claro que nós vamos ter as divergências, como sempre tivemos. Eu lembro uma vez que eu advogava ali no Fórum de Santo Amaro, ali perto tinha a delegacia ali na Berrini, e eu me desentendi com o escrivão, porque a minha cliente é começo de carreira, né? A gente fica um pouco mais impetuoso, depois fica pior, né? Depois você fica pior, porque você fica impetuoso e sabe calibrar, né, a porrada. No começo você não sabe o que fazer. Mas eu fui inexperiente, porque eu cheguei para o escrivão e falei assim, o senhor empurrou a minha cliente. Nossa senhora, o escrivão queria morrer, né? O senhor está me acusando de um crime, não sei o quê. Aí começamos a brigar, ele jogou os autos no chão, e eu com as pernas bambeando, mas firme lá, né? Que aliás é o que se ensina a advocacia, porque tem muito advogado, vocês que são estudantes, que chegam na justiça com a cabeça abaixada. Como se ali não fosse um terreno apropriado da sua jurisdição enquanto advogado. Assim como a delegacia é um ambiente que o advogado também é uma autoridade. Os senhores devem entender isso. O delegado bom entende isso do que eu estou falando. Porque se o advogado é tripé da justiça, ele é tanto quanto um promotor e um juiz, e isso não é um menoscabo para um delegado de polícia categorizado que vai respeitar a advocacia como um todo. Porque eu estou cansado de chegar no tribunal, entro, porque advogado bom, ele entra, né, com a espinha dorsal ereta, forte, para poder sustentar aquilo que quer, e toda vez vem um segurança, Breno, correndo atrás de mim, com o walkie-talkie ligado. O senhor aí, o senhor é juiz? Falo, não. Promotor? Também não. Então é desembargador. Falo, também não sou. Quem que o senhor é? Falei, sou advogado. Aqui o senhor não pode ficar. Porque mudou muito, né? A justiça mudou. Eu sempre entrava ali pela porta lateral do tribunal, agora tem que ver. O detector de metal só para o advogado, né? Aquela humilhação, o colega tem que tirar até a roupa. E não é o advogado que passa nada lá. Pelo menos que me consta, nenhum advogado vai lá para matar alguém, né? E não entram armados. Aí ele passa, eu falo para ele assim, e o senhor quem é? Ele fala, sou segurança. Eu falei, então o senhor pode se retirar. Por quê? Porque eu sou autoridade aqui. Aí ele passa o rádio, advogado se rebelando, reforço. Autoridade, está dizendo que é autoridade. Aí cria aquele rebuliço, aí as moças lá de dentro da sala, né? Geralmente bastante senhoras trabalham no tribunal, já me conhecem. Não, doutor, deixa, porque as salas da vice-presidência, da presidência, ficam tudo ali, junto com as sustentações orais. E que é isso? O advogado não pode pisar lá?
Ah, que saudade da plaquinha na delegacia. Como é que é? A cortesia não compromete a valentia, né? É o espírito do delegado de polícia, dessa convivência harmoniosa, que muita gente criticava como algo de corrupção. Ah, mas é porque tem acerto. Ah, porque o advogado faz isso. Quem foi preso recentemente foi um procurador, né? Então, para com essa história, gente. Vamos parar com a hipocrisia, vamos fazer aquilo que é direito. Vamos tratar as questões de Estado, porque amanhã ou depois nós vamos ser presos, todo mundo vai ser preso, vai ser colocado numa situação de acusação e não vai ter para quem socorrer mais. Não vai ter mais para quem pedir ajuda. Isso é algo importantíssimo numa nação. O direito de defesa é um resguardo para todos nós, para a construção do combate à corrupção também. Porque uma pessoa combatida ou colocada numa situação inadequada de condenação também vai contribuir para a corrupção do nosso Brasil. E voltando ao nosso delegado lá, briguei com o escrivão, aí ele chegou, acho que ele foi almoçar, deve ter tomado um aperitivo. Aconteceu isso comigo. E eu, muito jovem, aí ele pegou um cabo de um pedaço de pau, não sei se era um cabo de vassoura, depois eu já tinha me acertado com o escrivão. Estava tudo certinho, ele veio. O senhor está imputando um crime ao meu funcionário? Eu falei, eu? Não, eu não. Não sou eu que estou aqui, né? Não, o cara veio com um pedaço de pau na mão, Rony. Eu vou fazer o quê, né? Um delegado? Depois eles conversaram, ficaram tudo bem. Mas essas brincadeiras à parte nos remetem a algo muito sério, que é o dia a dia. É o nosso dia a dia. É a construção das delações premiadas, que eu já falei aqui. Eu não me considero contra a delação. Acho que a delação é um instituto interessante. O que você não pode ter é o uso indiscriminado. Foi exposto aqui pelo palestrante. O juiz não tem contato com a delação. Que exposição é essa ao advogado? A gente até vê no sistema americano, entre o advogado e o promotor no elevador, eles discutem as delações, discutem as penas. Aqui no Brasil não tem nada disso, não tem respeito àquilo que a gente fazia com o delegado, até mesmo para prosseguir a ação de maneira melhor. Não. O juiz que não tem contato, depois pode anular tudo, não querer fazer, não homologar a delação, e aí como é que fica? Aquela pessoa que se expôs, ela perde o direito, já confessou tudo e não pode mais voltar atrás. Então a gente tem uma série de situações que a gente vai construindo ao longo do tempo, que vai nos levando a essa preocupação da atuação. O Ministério Público pode muito, mas não pode tudo. A investigação ela tem que ser baseada na estrita legalidade. Tudo que desvia disso, nós temos situações teratológicas em que a justiça depois não tem controle daquilo que vai ser feito. É claro que numa discussão mais ampla, de estrutura, nós vamos colocar sempre uma briga entre essa família forense. Não é isso que a gente quer. Não é que queira uma revolução, mas nós queremos de toda forma que o Ministério Público, a magistratura, a polícia e a advocacia convivam de maneira harmônica de acordo com diz a lei, para a gente não poder traçar caminhos totalmente complicados. Essa discussão na Globo News teve muito a ver com esse momento que foi declarado aqui até pela jornalista, com relação às delações, a tudo que tem sido feito. Esse papel do Ministério Público é importante, que a sociedade, é lógico, acaba aplaudindo porque quer uma melhora. Mas, se você pegar as manifestações de todas as declarações das pessoas envolvidas em direito, todo mundo sabe que os abusos só não param de crescer no dia a dia. E depois que tudo isso for anulado, porque o Supremo vai mudar. Aliás, já devia ter mudado faz tempo, né? Estou totalmente contra essa vitaliciedade do Supremo, isso não existe. Isso tem que mudar. Tem que ter ou um mandato estabelecido ou uma forma de aferição diferente. Mas, de qualquer forma, pode mudar. E aí, sabe o que acontece? Quando anula, quem que é culpado? A justiça é uma porcaria, o povo fala. A advocacia é responsável porque fez chicana, porque tem recursos demais. Tudo mentira. Mas as pessoas repetem até se tornar uma verdade. É claro que eu não estou aqui fazendo só uma defesa corporativista da advocacia. Até porque a advocacia também se encontra numa situação muito difícil.
Mas o fato é que, se nós não avançarmos nessas questões de maneira mais detalhada, nós vamos ficar a reboque dessas verdades absolutas de tudo aquilo que a gente acredita e não tem nenhum tipo de base legal. Eu até anotei aqui algumas coisas que os palestrantes falaram que são interessantes. Poder de diligência do delegado, dos quesitos. De novo eu falo, que saudade, né? O juiz é afastado da investigação pelo Ministério Público. Eu ouvi isso daqui. Ele é afastado na investigação do próprio Ministério Público, quiçá anteriormente. Como é que pode ser afastado? Quer dizer, o Ministério Público que comanda? Transcreve o que querem? Não dá. E aí você tem a situação em que tudo aquilo que é colocado é traçado de forma absolutamente inadequada. As 10 medidas contra a corrupção também foram nessa linha de raciocínio. E a gente aceitou. Então a defesa ela fica tão intransigente da corrupção como algo a ser atingido que se vende, por exemplo, a produção de provas ilícitas. Onde que nós vamos chegar nessa história toda? Eu, numa dessas sustentações orais que eu fiz semana passada, me chamou a atenção um fato, e esse foi um gancho para eu começar a sustentação oral. Os estudantes aqui sabem, sustentação oral é muito complicado, às vezes o desembargador dorme. Então, e aconteceu isso comigo. Eu chegando no tribunal, entrei pela portinha e uma moça caiu da escada na minha frente. Mas caiu um tombo feio. Por sorte eu vi que ela não bateu a cabeça. E eu lá pronto para fazer uma sustentação oral de um caso rumoroso lá de Santo André, em São Paulo, que envolve também licitação, desvio de dinheiro, acusação, né? Eu fiquei segurando a cabeça dela, enquanto não vinha o socorro. Sabe o que me assustou? E é claro que eu convido a reflexão sobre corrupção hoje aqui também. Eu não tenho nenhuma vocação para filósofo, mas sabe o que me chamou a atenção? Ninguém veio socorrer a moça. Demorou. Eu tive que gritar para aquele mesmo segurança do ok-tok, para ele vir também amparar. A médica veio um pouco de má vontade também para socorrer. Ah, tem que trazer uma maca. E o que é pior, depois do tempo que eu fiquei lá, que eu tive que ir embora, até porque eu tinha sustentação, mas ela já estava socorrida, quando eu entrei no elevador, um advogado, porque ela era uma advogada, um advogado virou e falou o seguinte: ela deve estar fugindo de alguma intimação ou de alguém. Eu não falei nada, mas na sustentação oral eu mencionei esse fato para dizer da responsabilidade que todos nós temos, OAB, Ministério Público, Magistratura, por esse clima de punitivismo que nós estamos criando na nossa sociedade hoje. Por essa forma de tratar o ser humano com desconfiança, com insensibilidade, com falta até de caráter, porque isso é falta de humanidade. Vão prestar contas espirituais depois, mas isso nós não podemos esperar, não. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte diz respeito à concretização das normas. Porque, eu volto a dizer, do jeito que nós estamos caminhando, tudo que é imputado vira como verdade. Ai de quem aqui um dia tiver o azar de ser processado ou passar por uma situação na mão desse povo. Eu falo desse povo porque é um povo com ideologia, com força, sem preocupação com a verdade. Isso também é crime. Isso também é corrupção, doutor Rony. Então precisa tomar muito cuidado. Eu não estou querendo colocar o Ministério Público aqui fora das instituições, não. É uma instituição importantíssima. Mas vão fazer o trabalho que eles têm que fazer, que já é muito, e também não dão conta. E se tem investigações para serem feitas, se aprimore a questão da polícia, se dê mais estrutura para os canais de investigação, dinheiro para a polícia, condições para trabalho, para que ela possa realizar um trabalho, porque é a única corporação capacitada para dar segurança pública de verdade para a população. Essa função não tem como ser transferida. E é quem efetivamente combate a corrupção no dia a dia, corrupção lato sensu, com mais estrutura e com mais eficiência. É muito difícil elaborar tudo isso. Eu ouvi daqui, a sociedade quer que o Ministério Público investigue. Pode até ser uma verdade, porque ela acha, ou foi vendido para ela, que as outras situações não existem e que tudo está na vala comum da corrupção. Agora, do jeito que está indo, as interceptações telefônicas... não é de agora que acontece isso. No passado, o presidente do Supremo Tribunal Federal foi grampeado. Não sei se vocês lembram, saiu até capa da Veja. Não faz muito tempo assim. E pasmem, grampeado
ou interceptado com autorização judicial. Isso foi matéria da revista. Não sei como é que aconteceu isso, mas é tudo o que acontece e a gente fica sem resposta. Eu olho lá no fundo e vejo as reflexões. O tema da palestra são reflexões. Eu tenho certezas com relação ao que eu falo, das minhas certezas. Eu estou aberto para ouvir todas as correntes sobre o tema. Só que essa responsabilidade que é inerente a esses atores fundamentais da justiça, que, volto a dizer, o mais importante poder do Estado, ele é intransferível. E se nós não tomarmos as rédeas desse processo todo, nós vamos acabar numa sociedade em que não há respeito às normas, às pessoas e, principalmente, à ordem vigente, à ordem constitucional. Isso é seríssimo e merece muita atenção de todos nós. Eu fico preocupado com as questões técnicas também, vou aguardar as questões todas que vão ser colocadas, mas o fato é que, vamos, doutor Rony, vamos fazer desses congressos algo, eu estou gostando de ver que vai ter em São Paulo, vai ter até um em Portugal, né? Já sou candidato. Vamos fazer mais, vamos trazer mais assuntos dessa natureza e sem meias palavras, para poder reverberar. Eu não sou um só. Tem muita gente que tem condições de fazer esse discurso e de maneira mais competente, mais qualificada, porque toda vez que surge uma voz dissonante nesse sentido, ela é assolapada pelos meios de comunicação, pelas pessoas que estão em volta. Esse Globo News que eu fiz com o promotor, que aliás mostrou como funciona, né? Porque se ele tem esse comportamento, mostra como é que é no dia a dia. Não é a primeira vez que acontece isso. E as pessoas têm, sim, um preconceito, uma raiz, uma matriz de má vontade com o direito de defesa. Ou seja, é algo que tem que ser afastado. E eu vejo, sim, no alijamento da Polícia Civil e da Polícia Federal, uma forma também de concretização desse ideário. Porque na cabeça dessas pessoas, a polícia também está comprometida de alguma forma. E isso é inadmissível e eu não vou aceitar isso. E o que eu puder fazer para concretizar esse desagravo a toda a polícia do Brasil que eu conheço, que é séria, eu vou fazer. Eu não vou admitir que o Ministério Público coloque o dedo na cara da polícia. Não vou admitir. Policiais que dão a vida ao longo do tempo, honrados, que trabalharam, que deram a vida para algo depois ser colocado como vala comum. E o que é pior, os senhores ficarem em silêncio também. Eu lembro que eu ia no Congresso, quando minha mãe era deputada federal, eu via lá o doutor Palhares de São Paulo, que já faleceu, um grande homem da Polícia Civil, mas era tímido. Vocês me desculpem, mas até a PEC 37 foi um erro. De uma certa forma foi um erro. A propositura não pode propor para perder. Não estou criticando, assim, a OAB já faz coisas bem piores. Mas a gente não pode deixar que esse assunto morra. A gente não pode deixar que isso seja uma verdade absoluta. Porque senão, nós não vamos ter condição de vida digna. E não é só para a advocacia, não. É para todos nós, enquanto cidadãos. O acompanhamento de tudo que acontece tem a mídia como reforço. Está começando a mudar. Quando surgiu essa questão do Procurador-Geral da República, e esse conflito é grande, o doutor Tiago sabe bem, que é casado com a procuradora, não é, doutor? Promotora, mas sabe conviver bem, porque eles se amam muito, então não tem problema nenhum. Pude constatar isso ontem, ele ficou ligando para ela sem parar, quando a gente se deu uma voltinha. Tá bom? Não, é muito, eu não tenho, mas 20 minutos é muito. Eu pensei que isso fosse só 2 minutos. Mas o fato é que, quando houve o pronunciamento, e houve a oportunidade de se trazer o assunto à baila, você vê um silêncio com relação aos temas. Você não consegue ver uma tradução da sociedade brigando, principalmente nesse canal da mídia. Quem é que defendeu mais a questão da ilegalidade das 10 medidas da corrupção? Foi um jornalista lá em São Paulo, Reinaldo Azevedo, que eu nem sou fã, mas ele foi uma voz contundente com relação contra 4 das 10 medidas contra a corrupção, que foi proposto como panaceia, como resolução imediata de tudo. Eu fico pensando, por que falta tanto essa voz?
Por isso que é importante esse seminário, por isso que é importante essa colocação, porque não é fácil. Os advogados têm seus interesses. Eu ouvi daqui. Me desculpe se tem algum promotor aqui. Eu já perguntei se tivesse, porque seria melhor ainda. Que eu ia fazer um debate com ele aqui também. Não cabe esse tipo de gentileza nesse momento em que se trata poderes de Estado. Mas essa é a cultura que a gente carrega, não sei porquê. Eu como cristão, e sou cristão, e entendo isso também como um ato humano, a gente mudar a estrutura de defesa. Eu até entendo que o cristão se aproxima demais da autoridade como o advogado, a pessoa se aproxima da autoridade como o cristão se aproxima das escrituras. Nós precisamos ter um approach mais protestante, digamos assim, né? Uma coisa mais contestadora, para poder entender que faz parte a discussão. Eu lembro uma vez, quando teve aquela tragédia de Santa Maria, quando pegou fogo naquela boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, porque já me acusaram, né, de midiático, que vai. Ué, vou fazer o quê? Vou ficar em casa? Temos que trabalhar. Fazer as sustentações orais, né, Rony? Você me convidou porque você assistiu o Globo News. Não foi isso? Você não me conhecia. Fala a verdade. Conhecia? Bom, mas convidou por isso, não convidou? Enfim, eu fiz uma coisa mais difícil, doutor Rony, que foi um jornal da Globo ao vivo, com William Vac, aquele que parece um mordomo de filme de terror, assim, do meu lado. E a televisão, ela engana, né? Parece que tem bastante espaço. Eu fiquei do lado, assim, batendo o braço nele, assim. E ele tirando o braço, assim, como se não... E ele ficou 2 horas tentando me doutrinar o que eu ia falar. E aí ele conseguiu estabelecer lá 2 marcos regulatórios da minha fala. Vai por aqui e vai por aqui. Tá certo? Eu falei, tá certo. Ligou ao vivo, eu falei diferente. É óbvio, né? Essa é a vantagem que a gente leva, né? Ele não gostou nem um pouco. Tanto que ficou me cortando a todo momento. Porque a primeira coisa que apareceu, obviamente, foi o governador do Rio Grande do Sul dizendo que ia apurar. Ou seja, eu já falei, não pediu desculpa. A primeira coisa que o governador tem que falar, desculpa, né? Por acontecer isso. Eu lamento que centenas de famílias gerações foram dizimadas. Aí depois apareceu o delegado, que é com quem você pode ter um entendimento. Eu até fiz uma crítica a ele no ar, porque ele mandou prender os rapazes da boate e não mandou os mesmos ofícios para o pessoal da prefeitura. O mundo da polícia também está se aprimorando. Foi dito muito aqui pelo próprio doutor que me antecedeu, a gente tem uma cultura maior da polícia mais ousada também, é importante. Que essa metideza que o Ministério Público carrega, nós temos que carregar também um pouquinho na nossa alma, para poder transformar tudo aquilo que é necessário. Não é, volto a dizer, a cortesia não combate, não desdenha a valentia. E esse delegado depois me ligou, falou, o senhor pegou pesado comigo lá na televisão, mandei requisitar todo mundo. Agora, eu fico imaginando como é que seria o papel do Ministério Público nessa situação. Vai causar uma nulidade depois? Ou iria prender todo mundo? Porque o pessoal foi absolvido. Mas será que eles tinham que ser condenados pelo que aconteceu? Culpa ou dolo, né? Isso também tem que ser analisado. Então, a absolvição, condenação, doa quem doer, nós vamos ter o resultado da justiça. Primeira fase inquisitiva, como foi dito aqui. Não me importa muito a construção semântica ou de retórica, se é inquisitorial, se mudou o processo. O fato é que eu não abro mão dessa prerrogativa na investigação por parte da polícia. Porque o legislador se debruçou nesse tema ao longo do tempo. Não é possível a gente fazer tantos retalhos num ordenamento jurídico em que você tem uma estrutura policial, um órgão ministerial para oferecer ou não a denúncia e um judiciário para avaliar tudo isso. Então que se mude todo o sistema. E vai fazer o que com a estrutura da polícia? Quem é que vai investigar um estupro lá na Vila Sônia? Quem é que vai se submeter a isso? O Ministério Público vai fazer essas investigações? Feminicídio. Saiu estatística outro dia em São Paulo. 1 a cada 3 dias uma mulher é morta, dentro de casa. Por que não faz uma força-tarefa sobre isso, então? Não querem. Não estão interessados. Ah, mas o advogado veio aqui falar mal porque ele defende pessoas acusadas de corrupção. Então, não é isso, não é isso. O ponto é muito mais profundo e guarda relação direta com que tipo de sociedade a gente quer conviver. Se ela não respeita
as normas vigentes. Olha aqui, toda vez que a gente tolera ou convive com desrespeito à norma, aos ditames constitucionais, a gente abre brechas para outras situações. Por isso que todo mundo fala. Eu não escuto uma pessoa que anda por aí e não fala assim, o Brasil está uma bagunça. O procurador-geral sai brigando com outra pessoa. E brigam entre si. O ex-membro da Força-Tarefa faz parte, vai para o escritório da advocacia. Isso tudo são concessões que a gente vai fazendo aos pouquinhos. E aí vira aquilo que a gente chama desordem constitucional. Obviamente, quando a gente fala em ordem e progresso, surgem o quê? Soluções messiânicas de pessoas despreparadas para poder mudar o Brasil. E é isso que é o contexto que acaba acontecendo. Quando você não tem respeito pelas normas vigentes e nem por aquilo tudo que a gente quer construir. Esse debate, ele é muito maior do que somente essas colocações. Mas esse ponto é o fundamental. É a base de tudo, como eu dizia com o Breno. É a base de tudo. Se você vai promover uma investigação por alguém que é interessado no resultado, você não vai ter uma investigação isenta. E outra coisa, qual é o problema da polícia fazer a investigação e o Ministério Público fazer a sua função de controle, como já tem? Qual é o problema? O problema é que eles não estão interessados nesse controle. Dá mais trabalho. Não dá mídia. O que mais? Quem dá mais? Poder. Isso tudo é importante. Quer dizer, a polícia não pode ter esse poder? É claro que às vezes tem exageros também, delegados de polícia. Na fase de colheita de provas, eu me lembro uma vez, e eu sempre disse isso, né? A gente fala muito das situações, não que eu seja entusiasta da justiça americana, mas até nos filmes, doutora, a gente pega aquelas cenas de crime, tem a preservação. Não entra ninguém. Vocês já devem ter assistido várias, né? O sujeito entra lá, pode ser até da Polícia Federal. Ele chega lá, o cara fala, não, aqui você não vai entrar. Não pode entrar. No Brasil, eu lembro daquela cena daquele dantesca, daquela família cujo filho parece que matou todos os policiais da casa, em São Paulo. O próprio menino, a criança, matou a família inteira. E parece que foi isso mesmo. Mas aí teve um problema da polícia lá, que parecia que não era, mas era isso mesmo. É porque mexem na cena do crime, né? Para que vão mexer na cena do crime? Se era o menino mesmo que matou, para que foram lá dar uma mexida? Por quê? Porque entra todo mundo. Você vê até pela televisão. Até o cachorro entra lá na cena do crime e fica olhando lá. Nada contra o cachorro, não é isso. Mas todo mundo entra. Não pode entrar. E aqui no Brasil, você não tem essa sistemática. Nós temos que avançar muito. Agora, essa persecução penal, esse controle, eu quero dizer o seguinte, combate a corrupção. E quem combate a corrupção? Isso não é importante? Ou nós vamos criar paladinos da moralidade? A Lava Jato me assusta muito em alguns aspectos. Aí sim eu ouso dizer que eu não sou contra a corrupção. Mas eu não vou aceitar essa legitimidade, que aliás no futuro vai ser confirmada. E eu quero só ver o que vão fazer com esse monte de nulidade nas costas do judiciário. E esse poder constituído que tem que ter um controle, e eu me lembro de ter lutado também, vou citar aqui de novo minha mãe, o cara só fala da mãe, eu tenho orgulho, né? Minha mãe, que foi a relatora da reforma do judiciário, eu ajudei a redigir 2 instrumentos importantíssimos, hoje sucateados. Conselho Nacional da Magistratura e Conselho Nacional do Ministério Público. Ambos colocados de lado por conta de trabalhos e trabalhos nesse sentido. Então você não tem mais punição, você não tem mais controle de funções essenciais da vida pública. Foi dito aqui, quem muito tem poder, muito será cobrado. E quem muito tem poder precisa ser controlado. Nos dizeres do ministro Celso de Mello, num voto emblemático dele, não existe poder público isento de controle social. E hoje nós temos uma situação assim. Falta de controle total das atividades do Ministério Público nessa questão. A polícia já era controlada, o advogado é controlado pelo cliente, até vi uma situação que foi exposta aqui, né, pela doutora antes. É do jogo, que se investigue e se chegue às questões que são ou não criminosas. Mas também não pode ser obstado o direito de defesa em nenhuma hipótese. Para quê? Para que a gente possa depois ter a certeza absoluta de
de que tudo foi respeitado para chegar nesse Estado democrático de direito, que é uma palavra tão bonita, tão desejada e tão difícil de ser alcançada. Eu fico muito satisfeito, aproveito para ampliar o processo das perguntas, que eu acho que é mais interessante do debate. Fico muito satisfeito de ter a oportunidade de estar participando de todo esse processo todo, de conversar com as pessoas. Essa família precisa ser resgatada. A nossa família forense eu já suspendi faz tempo. Eu acho que a OAB deveria até ter essa medida, para dar um choque de gestão. Foi feito aqui uma mudança cultural. Nós precisamos ter um cavalo de pau, e não é radicalismo isso, doutor, é responsabilidade para dizer, de uma vez por todas, nós temos que ser respeitados. O cidadão, a garantia constitucional, ou as reflexões de algo que para mim não é reflexão, são erradas, elas vão resultar em algo muito mais danoso para nós. Aquele que hoje se gaba, se jacta de ter um enfrentamento lá na sua casa, rindo do direito mais comezinho das pessoas, apontando o dedo, falando, tá vendo, bem feito. Um dia vai sair de casa algemado, sem nenhum direito, por conta de uma autoridade arbitrária que não soube respeitar aquilo que se chama direito de defesa, garantias constitucionais. E isso hoje está mais do que concretizado. E cabe a nós, enquanto sociedade civil organizada, esse simpósio, as lideranças da advocacia, da polícia, estarem manadas juntas para chegar num ponto comum que se chama aparecer para a sociedade civil, para nós mudarmos isso. Com segurança, sim, com honestidade, com caça à corrupção, sim, mas com respeito às garantias constitucionais. Muito obrigado.